pronto. Eu tenho que usar uma outra plataforma para gravar porque o meu Meet já tá cheio, mas pronto, tudo certo. Bom, então bom dia, né? A gente vai dar início ao último tópico da nossa disciplina, que é o tópico 5, que é o tópico no qual a gente vai falar da análise microbiológica de alimentos, falar um pouquinho também de análises de ambiente, superfícies e água, tá? Eu tenho falado muito nessa disciplina que a parte de produtos agroindustriais, a gente fala muito de microbiologia de alimentos. Mas pode ser que a gente tenha alguns outros produtos que seja importante de analisar. E num ambiente de produção de alimentos, pode ser que seja importante também analisar se a gente tem contaminação, por exemplo, nas paredes, nas bancadas, nos utensílios que são utilizados, até nos próprios manipuladores de alimentos. Então, por isso que a gente amplia um pouquinho essa parte de análise, tá? E aqui eu gostaria que vocês tentassem recordar um pouquinho sobre o que a gente viu lá no tópico 2, quando a gente falou de cultivo de micro-organismos no laboratório. Porque agora, quando a gente falar de análise, a gente vai usar os métodos que a gente falou lá atrás. A gente vai falar que a gente precisa do meio de cultura específico para aqueles micro-organismos, certo? E aí, é importante que vocês saibam também que apesar da gente poder analisar tudo, poder analisar muitas coisas, no nosso campo, por exemplo, nós temos um laboratório de microbiologia de alimentos. Então, possivelmente, quando a gente chega lá com uma demanda que não seja alimento, eu quero fazer uma análise de solo, eu quero fazer uma análise de outra coisa que não seja alimento, talvez o laboratório não tenha os meios de cultura específicos para isso. Então, é sempre bom ir lá e consultar o técnico caso vocês tenham alguma necessidade específica, tá? Se ele não tiver também, dependendo da situação, a gente compra para poder fazer, mas o laboratório lá é bem focado na parte de alimentos, tá? Então vejam. Começando então falando de alimentos, que é a nossa parte mais extensa desse conteúdo. Toda vez que a gente fabrica um produto alimentício, a gente tem que focar num produto alimentício que tenha qualidade. E essa qualidade ela tem relação com 3 aspectos principais. A qualidade sensorial do nosso alimento, então ele tem que ter as características que o consumidor espera, né, na hora do consumo. A qualidade, deixa eu apertar aqui. Bom dia, Maria Alice. Bom dia, professora. Bom dia, gente. A gente acabou de começar, tá? Certo. Bom, então falando de qualidade de alimentos. O alimento, quando ele é produzido, ele precisa ter esses 3 grupos de atributos de qualidade. A parte sensorial, né, o gosto, o sabor, o aroma, a textura. A parte físico-química, que tem relação com a composição, então o teor dos nutrientes, por exemplo. E ele precisa ter qualidade microbiológica. A qualidade microbiológica ela tem um destaque e ela está marcada em vermelho, porque normalmente é o que a gente mais associa com a segurança que esse produto oferece para o consumidor. Um produto microbiologicamente contaminado, dependendo da contaminação, pode oferecer riscos à saúde. Então, é por isso que, normalmente, os órgãos que regulamentam os alimentos, o Ministério da Agricultura e a Vigilância Sanitária, eles têm uma preocupação maior com a parte microbiológica, tá? E aí, então, esses órgãos, independente se é o Ministério da Agricultura ou a Anvisa, eles estabelecem alguns critérios microbiológicos que a gente deve seguir para garantir a segurança dos nossos produtos. E esses critérios são definidos de modo a permitir uma avaliação segura e válida, relacionada à segurança que o produto oferece tanto para o consumidor quanto para o produtor. Por quê? Eu não posso correr o risco de fazer um produto ir para o mercado estando contaminado demais e oferecer risco à saúde. Isso é bastante óbvio, né?
Mas em relação ao produtor, eu também não posso correr o risco de barrar produtos possivelmente bons. Então, esses critérios, eles são um pouco... cada país tem os seus, na verdade, mas eles não são assim tão exigentes, sabe? Às vezes a gente fala, E. coli, por exemplo. E. coli é uma bactéria que está presente nas fezes. Então, se eu encontro o E. coli no meu produto, significa que esse produto teve de alguma forma, direta ou indireta, né? Contato com fezes. Aí tem gente que pensa, então não pode ter E. coli no produto de jeito nenhum. Na verdade, até é permitido uma certa quantidade para determinados produtos, justamente pensando que talvez isso não seja, talvez não, que isso seja ainda seguro para o consumidor, porque a gente sabe que industrialmente alguns processos não conseguem eliminar 100% das contaminações. Tá? Então, esses critérios microbiológicos, eles nem são muito exigentes, a ponto de fazer com que a indústria perca a chance de comercializar alguns produtos, e eles também não são tão flexíveis a ponto de permitir produtos perigosos, certo? E esses critérios são importantes também porque, assim, não tem como, é inviável a gente, toda vez que produzir um alimento, analisar todos os micro-organismos nesse alimento. Primeiro que a análise microbiológica é uma análise destrutível, tem que estragar o produto para fazer a análise, né? Segundo, porque é muita análise possível. São muitos os micro-organismos perigosos possíveis de estarem presentes. Então, esses critérios nos estabelecem só os micro-organismos mais importantes a serem analisados em cada grupo alimentício. Tudo bem? Passei muita informação rápido, né? Mas tudo bem com essa informação? Alguma dúvida? Tudo bem. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Por favor. Quiserem escrever no chat também, eu tô aqui vendo vocês. Podem ficar à vontade. Então vejam. A princípio, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, que tem essa missão aqui muito bonita, ela estabelece critérios para todos os grupos de alimentos, sem exceção. Se a Anvisa não descreve, é porque aquele produto ou aquele grupo não precisa de análise microbiológica, tá? Que é o caso, por exemplo, de bebidas alcoólicas. A gente não precisa fazer análise microbiológica de bebida alcoólica, porque parte do princípio que o álcool não permite a sobrevivência de nenhum micro-organismo preocupante, certo? Então, a Anvisa, ela estabeleceu esses padrões microbiológicos e ela atualizou esses documentos em 2022. Então, são padrões microbiológicos bastante recentes, tá? Então, todas as empresas ou todas as pessoas que fazem análise de alimentos em qualquer nível, para fazer pesquisa, para fazer qualquer coisa, precisam seguir esses padrões. Então, a Anvisa tem uma RDC de 2022 que traz toda a parte textual, que explica tudo sobre esses padrões, bonitinho. E, junto com essa RDC, tem também uma instrução normativa, que é essa 161 de 2022. Na instrução normativa, a gente tem as tabelas com todos os alimentos, todos os micro-organismos que precisam ser estudados nos alimentos e os padrões que a gente precisa seguir, tá? Então, na prática, a gente acaba usando mais a instrução normativa. A gente vai ler a RDC quando a gente tiver alguma dúvida conceitual ou coisas assim, certo? Essa instrução normativa, ela divide os alimentos e bebidas em 24 grupos. Vejam, são esses os grupos que fazem parte. Então, tem todos os produtos de frutas, hortaliças, nozes, outros vegetais, carne de aves, bovina, suína, pescado, ovos, leite e assim sucessivamente para todos os grupos alimentícios, tá? Às vezes acontece, dentro desses grupos a gente tem vários subgrupos, certo? E eventualmente acontece da gente ter um produto que não aparece nessa lista. E aí, quando isso acontece, o que a vigilância sanitária sugere é que a gente pegue um produto similar
para usar como referência. Então, eu estou fazendo análise de bebida, sei lá, uma bebida qualquer que não aparece aqui, mas aqui tem outras bebidas não alcoólicas similares, por exemplo. Então, eu posso usar isso para me basear para fazer as minhas análises, tá? Então, eles sempre sugerem que a gente se baseie no produto mais próximo, ok? E uma outra coisa também, na área de alimentos, parte dos produtos são regulamentados pela Anvisa e as carnes e outros produtos de origem animal e produtos mais brutos, assim, de base vegetal, são regulamentados pelo MAPA. Então, a gente pode olhar a legislação da Anvisa e olhar a do MAPA também e escolher qual delas a gente vai se basear para fazer a análise microbiológica, tá? A gente costuma sugerir a da Anvisa porque ela é mais recente e às vezes até o mapa fala para a gente usar a da Anvisa. Mas se a gente usar a do mapa também, tá tudo bem, é importante a gente seguir alguma regulamentação para fazer a análise, ok? Independente se a gente usa da Anvisa ou do Ministério da Agricultura, os padrões microbiológicos ou os dados são passados para a gente da mesma forma. Só muda, às vezes, o micro-organismo que se analisa, os limites permitidos, mas a visualização dessas legislações é bem parecida, certo? E aí, nessas tabelas, aparece, por exemplo, com essa cara aqui, ó. Então, dentro do primeiro grupo, então lá no grupo de frutas e derivados, eu tenho vários subgrupos, A, B, C, D, E, F, G. Então, frutas e derivados in natura, inteiras, selecionadas ou não. Frutas e derivados preparados, inteiras, descascadas ou fracionadas, sanificadas, refrigeradas ou congeladas. O grupo das branqueadas ou cozidas, das frutas secas, das polpas de fruta, dos doces feitos com fruta e assim sucessivamente. Então, para cada subgrupo de alimentos, vai ter aqui os micro-organismos que eu preciso analisar. Então, veja, para frutas in natura, eu preciso fazer análise de salmonella e Escherichia coli. E aqui os padrões microbiológicos para cada um desses micro-organismos, tá? A gente vai falar separado o que significa cada uma dessas letras. Tudo bem? Sim, professora. Sim. Beleza. São muitas páginas, tá? Eu acho que tem umas 50 páginas, porque realmente são muitos grupos alimentícios e sempre vai estar dessa forma. O grupo, os micro-organismos, antes dessa resolução de 2022, a que a gente usava era de 2001, então ela ficou 21 anos para ser atualizada, né? E lá em 2001 era exigido somente a análise de micro-organismo. A partir de 2022, desculpa, às vezes aparece algum metabólito ou alguma toxina, mas isso o nosso laboratório de microbiologia ainda não tem estrutura para fazer. A gente precisa fazer num laboratório de análise mesmo físico-química, porque são compostos, tá? Mas em geral a gente consegue analisar todos esses micro-organismos ali no nosso laboratório. E aí, para nós que analisamos, a gente está falando da parte laboratorial de universidade, a gente não está falando de empresa por enquanto. O que importa para nós são esses M's. M minúsculo, M maiúsculo. Mas quando a gente analisa só um produto, a gente sempre se baseia no maior valor que tiver aqui. Então, se tiver um valor para M maiúsculo, é esse que eu vou me basear. Quando não tiver para M maiúsculo, eu vou me basear no M minúsculo, mas eu sempre me baseio no maior. Então, por exemplo, para frutas in natura, se eu fizer análise de Escherichia coli por grama, o máximo que eu posso encontrar é 10 ao cubo unidades formadoras de colônia por grama de fruta, certo? Se a minha análise passar desse valor, o meu produto tem uma qualidade inaceitável, eu não posso comercializá-lo, ele não está apropriado para ser consumido, por exemplo. Então, esse valor único aqui é o que importa mais para a gente, porque a gente, em geral, acaba fazendo análise de um produto só.
Entretanto, quando a situação é a nível industrial, normalmente quando a indústria produz lotes dos seus produtos, certo? E aí, a cada lote que é produzido, são coletadas algumas amostras. E aí, nesse caso que eu estou analisando um grupo de amostras, é muito importante que a indústria fique de olho nesses valores aqui também, de N e de C. O que são esses valores aqui? O N é o número de unidades amostrais a serem coletadas aleatoriamente de um lote, e o C é a indicação do número de unidades amostrais toleradas com uma qualidade intermediária. O que significa? Significa que quando eu vou fazer análise de salmonela, de cada 5 amostras que eu analiso, nenhuma, ou seja, 0, podem estar com uma qualidade meia boca. Se eu faço análise de E. coli, para cada 5 amostras que eu analiso, até 2 podem estar com uma qualidade meia boca. Então, esses dados aqui, eles servem para quando a gente está avaliando lotes, tá? Se eu não estou avaliando lotes, se eu estou avaliando produto único, que é o que a gente faz muito no laboratório, eu olho só para o maior valor. Passou de 10 ao cubo, meu produto está ruim. Se eu estou avaliando lotes, aí eu preciso ver aqui esses dados de NC. Então, eu vou analisar pelo menos 5 amostras. Dessas 5, o ideal é que todas estejam abaixo do menor valor, ou até 10 ao quadrado. Se isso acontecer, o meu produto está perfeito, a qualidade dele é maravilhosa, tá? Mas eu posso ter até 2 no meio do caminho, entre 10 ao quadrado e 10 ao cubo. E aí o meu produto está ok, tá com uma qualidade intermediária, mas ele pode ser comercializado tranquilamente. Eu nunca posso ter nada acima do M maiúsculo, tá? Então, isso que eles chamam de qualidade intermediária é no meio do caminho entre esses M's aqui, certo? Para alguns micro-organismos, eu não me preocupo com esse caminho, porque eu não posso ter nada fora do padrão, então eu só tenho um dado mesmo. Para outros micro-organismos que não são tão graves, salmonela é um micro-organismo grave, E. coli não necessariamente é um micro-organismo grave. Para esses produtos que não causam doenças muito graves, normalmente eu posso ter algumas amostras com a qualidade no meio desse caminho aqui. Mas eu nunca posso ter, independente se eu estou analisando lotes ou amostras sozinhas, eu nunca posso ter nenhuma amostra acima do M maiúsculo, tá? Então, lembrando que 10 ao cubo é 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10. Então, nunca posso ter mais de 1000 unidades formadoras de E. coli, por exemplo, por grama de fruta. Frutas in natura inteiras, selecionadas ou não. Ok? Eu quero que vocês foquem muito nesse valor máximo, porque na nossa próxima prática a gente vai fazer análise e aí vocês vão comparar o nosso resultado com esse valor máximo da legislação, tá? Então lembrem muito disso. Quando a gente se encontrar em sala de aula na última semana, eu vou trazer algumas atividades para analisar esses dados aqui para ficar bem claro para vocês. Essa questão de quando que o produto está bom, quando que o produto está ruim, quando a gente pensa em lotes. Por enquanto, vamos pensar só em qualidades individuais, beleza? Rodrigo deu um joinha aí. Alice e José Carlos, tudo bem também? Então, tá bom. Sim, professora. Então, tá. Então, vamos adiante. Uma coisa que é importante, que todo laboratório de análise microbiológica precisa saber, é quais micro-organismos que normalmente aparecem na legislação, porque a gente precisa ter estrutura para analisar. Se vocês olharem essa instrução normativa de cabo a rabo, vocês vão ver que os micro-organismos que mais aparecem vão ser salmonela. Cadê meu mouse? Aqui. Salmonela aparece para quase todos os produtos alimentícios
Escherichia coli aparece muito, Aeróbios mesófilos aparece de vez em quando, Staphylococcus. Então a gente sempre precisa ter uma noção para o laboratório estar estruturado para analisar tudo, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho por que são esses os micro-organismos que são analisados, certo? Então vejam, os micro-organismos que normalmente aparecem na nossa legislação são micro-organismos indicadores e patogênicos. E dos patogênicos, ou são aqueles que são envolvidos... Ai, tá errada essa palavra aqui. Deixa eu arrumar. Peraí. Deixa eu chegar lá que tá bagunçado. DTHAs. Doença, só um pouquinho. De transmissão hídrica. O Ministério da Saúde mudou essa denominação e eu não troquei no slide. Mas vamos lá. Pronto. Deixa eu ver, tá aparecendo aí? Acho que tá, né? Então, os micro-organismos que são escolhidos normalmente são os micro-organismos mais envolvidos em surtos no nosso país, que a nossa legislação é nacional, certo? Esses surtos são os surtos de DTHAs. Antigamente a gente chamava de DTA, chamava de DVA, enfim, de volta e meia eles vão mudando essa denominação. Mas as DTHAs, que é uma denominação um pouco mais recente, significa doenças de transmissão hídrica e alimentar, tá? Então, de tempos em tempos, a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, faz um levantamento de todos os surtos que acontecem no nosso país, ou daqueles, na verdade, daqueles que são relatados, né? E aí, baseado nessas informações, eles acabam atualizando alguma informação ou não, mas sempre relacionam os micro-organismos que mais se destacam em termos de contaminação no nosso país, que são também contaminantes comuns de vários alimentos. Acontece, por exemplo, vejam, vamos pensar no micro-organismo qualquer, Staphylococcus. Staphylococcus é um micro-organismo que ele só sobrevive bem em alimento que não passa por tratamento térmico. Então, não tem por que a nossa legislação solicitar que a gente faça análise dele em alimentos que passam por esse tratamento. Então, a gente também é levado em consideração os alimentos comuns que os micro-organismos aparecem, tá? Clostridium é um micro-organismo que só aparece, que ele só sobrevive em anaerobiose. Então, ele só vai crescer em alimento que está a vácuo, em alimento que não tem oxigênio. Então, não tem por que eu analisar Clostridium em outros alimentos, por exemplo, tá? Mas é importante que vocês saibam que esses micro-organismos que a gente analisa, ou eles são micro-organismos indicadores, ou eles são micro-organismos patogênicos. E são esses tipos de micro-organismos que a gente vai esmiuçar um pouquinho na aula de hoje, tá? Começando com os indicadores. Então, vejam. Micro-organismos indicadores, o que são? São grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes em um alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação de origem fecal, sobre a provável presença de patógenos, sobre a deterioração potencial, além de poder indicar condições sanitárias inadequadas durante o processo, produção, armazenamento. Então, toda vez que eu analiso um indicador num alimento e esse indicador está fora do padrão que a legislação permite, significa que esse alimento está com algum problema. E cada indicador indica uma coisa diferente, tá? Ah, professora, mas por que eu analiso indicadores e não analiso os micro-organismos em si? O micro-organismo que pode me causar problema? Normalmente, os indicadores são micro-organismos fáceis e rápidos de serem analisados e que nos dão boas informações sobre aqueles micro-organismos que dão muito trabalho de fazer análise. Então, se eu faço análise do indicador e está tudo ok com o meu produto, eu não me preocupo.
Se eu faço análise do indicador e dá um resultado ruim, aí eu até posso investigar mais. Mas o indicador é só para facilitar a vida do laboratório de análise. Tá? Normalmente são métodos bem rápidos de se analisar e que já te dão boas informações se o seu produto está adequado ou não adequado, dependendo do indicador. E aí esses indicadores são divididos em dois grupos. Aqueles micro-organismos que indicam contaminação fecal ou falta de higiene e aqueles indicadores gerais de contaminação. Tá? Tem muita indústria que estabelece os seus próprios indicadores para saber se o processamento delas está apropriado. Exemplo, recentemente não indústria, tá? Mas eu estava analisando almôndegas, certo? E eu estava armazenando elas na geladeira. Eu fiz vários tratamentos, usei várias substâncias potencialmente antimicrobianas e deixei elas na geladeira. E de tempo em tempo eu estava fazendo análise microbiológica para saber se essas minhas substâncias estavam funcionando ou não. E aí, o que eu fiz? Eu estabeleci como meu indicador contagem de bactérias psicrotróficas. Quem lembra o que são as bactérias psicrotróficas? É que fica nessa temperatura que não é congelado, né? Mas é friozinho. Exatamente. Então, se o meu produto é um produto que fica armazenado na geladeira e eu quero saber se ele está durando, para mim é uma boa medida ficar medindo bactérias que sobrevivem na geladeira. Então, eu estabeleci como indicador para minha pesquisa, análise desses micro-organismos. E aí eu percebi ao final que realmente as minhas substâncias antimicrobianas potenciais faziam com que essas bactérias crescessem menos nas minhas almôndegas. Era uma farinha de casca de alho. Foi um resultado bem legal, inclusive. Mas, enfim, eu posso estabelecer os indicadores que eu julgo importantes para mim. Tá? E a legislação estabelece indicadores para alguns produtos também, que é o caso de E. coli, que a gente viu agora há pouco, e na tabela que eu mostrei para vocês também tinha aeróbios mesófilos, são dois grupos de indicadores, tá? Bom, nesse primeiro grupo de indicadores de contaminação fecal, a gente tem 4 grupos microbianos, ou 3 grupos microbianos e uma bactéria sozinha, que são utilizados para esse fim, tá? Na legislação antiga, lá de 2001, aparecia coliformes termotolerantes. Algumas legislações do Ministério da Agricultura, do MAPA, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicita a análise de coliformes totais, que são coliformes A35. Nessa da Anvisa atual, eles pedem ou Escherichia coli ou Enterobacterias, que é a família Enterobacteriaceae, certo? Então, os que têm aparecido ultimamente para nós em termos legislativos são essas que eu pintei em vermelho. Todos esses são indicadores de falta de higiene, tá? E esses grupos, eles se relacionam. Isso está ilustrado aqui nesse meu desenho de conjuntos, e vejam. Então, vejam. Enterobactérias é uma família muito grande de bactérias, está representada aqui no verdinho. Tá? Esse prefixo entero vem de intestinal, então são bactérias intestinais. Mas apesar de serem bactérias intestinais, muitas delas estão presentes no ambiente também, tá? E as enterobactérias, então, são um grupo muito, muito grande. Dentro desse grupo, existe um grupo um pouco menor, que foi denominado de coliformes totais, ou também chamado de coliformes a 35 graus Celsius, que é todas as bactérias que têm uma característica em comum. Que característica é essa? Elas têm a capacidade de fermentar lactose, que é o açúcar do leite, se a gente deixar elas numa temperatura de 35 graus. Essa é a definição, tá? Por que fizeram essa seleção? Não sei, mas enfim, a definição é essa. Então,
Antigamente a gente analisava só coliformes e isso era um bom indicador de falta de higiene. Mas começaram a perceber que tem algumas enterobactérias, que é o caso da salmonela, por exemplo, que é um micro-organismo muito relevante a nível alimentar, porque ela é muito perigosa, e ela é uma enterobactéria, mas não é um coliforme. Então, resolveram nessa atualização, em vez de trabalhar só com os coliformes, trabalhar com a família toda de enterobactérias, porque aí inclui alguns patógenos importantes, como é o caso da salmonela, eu acho que a shigella também. Então, fizeram essa opção na nossa legislação atual, tá? Mas, enfim, eu tenho um grupo de enterobactérias que tem essa capacidade de fermentar a lactose a 35 graus, que é chamado de coliformes totais. Dentro desse grupo, se eu aumentar a temperatura de 35 para 45, eu tenho um segundo grupo de micro-organismos que ainda consegue fermentar a lactose, que é chamado de coliformes termotolerantes, também chamado de coliformes A45, que antigamente eram conhecidos como coliformes fecais. Ainda tem gente que usa esse termo, mas esse termo não é mais correto, tá? Por que esse termo não é mais correto? Porque quando eu falo coliforme fecal, parece que eu estou falando só de coisa que tem nas fezes. E aí eu estou julgando errado alguns desses micro-organismos. Porque alguns podem habitar outros ambientes também. Então, é totalmente errado a gente usar a expressão coliforme fecal, tá? Hoje em dia, então, a gente fala coliformes termotolerantes ou coliformes A45 graus. E aí, dentro desse grupo, a gente tem a E. coli, a Escherichia coli, que aí sim é uma bactéria que o habitat natural dela é fezes, não é uma bactéria de ambiente. Então, a E. coli, posso dizer que é um coliforme fecal, ok? E aí, então, a nossa legislação pede que a gente analise ou a família toda, enterobactérias, ou a Escherichia coli, dependendo do produto. Tudo bem? Sim, professora. Sim, então tá bom. Então, vejam, ó, todo coliforme é uma enterobactéria. Mas nem toda enterobactéria vai ser coliforme. Todo coliforme termotolerante também é total, mas nem todo total vai ser termotolerante. Lembrem dos conjuntos que a gente estudava lá na matemática, né, no ensino médio. Então, a gente vai focar nos que aparecem na nossa legislação. Enterobactérias. As enterobactérias são bactérias amplamente encontradas na natureza. A maioria habita os intestinos do homem e dos animais como membros normais da nossa microbiota ou como agentes infecciosos. E aí tem muita gente assintomática que tem enterobactérias no organismo. E essa família contém muitos gêneros e espécies que são importantes para nós em termos alimentícios. E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Essas três são coliformes, termotolerantes. Salmonella, Shigella não são coliformes, mas são micro-organismos patogênicos, tá? E aí, toda vez que eu faço uma análise do indicador enterobactérias no meu alimento e a minha resposta está fora do limite da legislação, está acima, o que eu concluo é: eu tive práticas de higiene e sanitização deficientes durante o meu processo. Então, eu preciso rever o meu processo industrial. Tá tendo muita porquice no meio do caminho, tá? Então, vejam. Vamos pensar num exemplo. Aqui eu tenho uma categoria de alimentos. Ovos em conserva, certo? Então, eu tenho lá ovos em conserva. Para ovos em conserva, a legislação pede que se analise salmonela, a família Enterobacteriaceae, vejam as enterobactérias, bolores e leveduras, tá? E aí eu fiz análise de enterobactérias por contagem em placas, que é um método que vocês lembram lá do tópico 2. No meu ovo em conserva, o meu resultado foi 5 vezes 10 à quarta unidades formadoras de colônia por grama de ovo. O que isso significa?
Qual que é a primeira coisa que eu tenho que olhar aqui na minha legislação? Lembrando que eu estou trabalhando com amostra única. Aquele número maior, né? Justamente. Então, para enterobactérias, o meu limite máximo é 10 ao cubo. E eu analisei e contabilizei 5 vezes 10 à quarta. Significa o quê? Significa que o meu produto está fora da legislação. Esse produto não está apropriado, certo? A qualidade desse produto é inaceitável. Não posso comercializá-lo, não posso consumi-lo, tá? Então, vejam. Esse produto não deve ser comercializado porque está fora do padrão estabelecido, já que o limite é 10 ao cubo. E se o meu problema é com enterobactérias, eu sei o que as enterobactérias indicam. Elas indicam o quê? Práticas de higiene e sanitização deficiente no meu processo. Então, eu vou indicar para essa empresa rever o seu processo produtivo, porque está fazendo alguma coisa com falta de higiene. Tá? Quando chega uma amostra no laboratório para a gente analisar, a gente sempre precisa fazer um laudo depois. E é isso que eu quero que vocês façam na nossa prática da semana que vem ou da próxima, dependendo da turma de vocês. Vocês vão receber o produto, analisar o produto e vão quantificar. Ah, deu tanto. E aí, com esse resultado, a gente coloca no laudo o valor e a conclusão. A nossa conclusão é baseada na legislação. Então, baseado na legislação, esse produto tem uma qualidade inaceitável. Não pode ser comercializado. Tudo bem? O laudo é um documento bem simples, tá? Mas ele precisa falar quem é o produto, a análise que foi feita, o resultado e a conclusão, e a gente assina embaixo enquanto analista desse procedimento, desse método, certo? Então, esse é um exemplo de enterobactérias, tá? Dependendo do produto, nunca vai ter um produto que solicita análise de Enterobacter E. coli. Ou é Enterobactéria ou é E. coli, porque eles indicam coisas parecidas, que é a falta de higiene, tá? Mas aí, para alguns produtos, é mais importante que se analise E. coli. Para alguns produtos, é mais importante que se analise enterobactérias, ok? Então, vejam. No caso da E. coli, a Escherichia coli. A Escherichia coli ou a Escherichia coli, dependendo da pessoa que estiver falando, e tudo tá certo, tá? Porque nem é na nossa língua mesmo, tá tudo bem? A Escherichia coli é o indicador ideal de contaminação fecal, porque é o único micro-organismo do grupo dos coliformes que é encontrado exclusivamente no intestino. Então, toda vez que eu faço análise e encontro E. coli em grandes quantidades, né, significa que eu tive uma baita de uma falta de higiene. É uma falta de higiene ao quadrado aqui. Porque esse micro-organismo é um micro-organismo de fezes. Não é um micro-organismo que deveria sobreviver bem fora do ambiente intestinal. Então, assim, às vezes a gente até fala, mas deve ter sido uma contaminação cruzada. Às vezes ela estava meio que no solo ou na água, porque não sei o quê. Mas, a princípio, a gente parte da premissa que é um micro-organismo que só deveria habitar intestinos. Então, se o alimento está com uma contaminação alta de E. coli, que de alguma forma material intestinal teve algum tipo de contato com esse produto. Então, é o cúmulo da falta de higiene, tá? É o ápice do ápice da falta de higiene, ok? E aí, por exemplo, vejam aqui nesse tipo de alimentos, para gorduras e produtos gordurosos de origem animal. Eu fui pegando alguns exemplos quaisquer da legislação, tá? Só para trazer algumas informações para a gente aqui que a gente consiga analisar. Então, banha e bacon, certo? Então, para banha e bacon se solicita a análise de E. coli e o valor máximo aqui é 10 ao quadrado. Unidades formadoras de colônia por grama. Sempre se atentem à unidade que vem aqui.
Ó, Staphylococcus coagulase positivo, unidades formadoras de colônia por grama. Salmonela por 25 gramas. Então, toda vez que eu faço análise de salmonela, eu tenho que pegar 25 gramas do alimento para fazer análise. Sem exceção, tá? Enfim, eu fiz a análise de E. coli em bacon. O meu resultado foi 1 vezes 10 ao quadrado. Unidades formadoras de colônia por grama de bacon. O meu limite é exatamente 10 ao quadrado. E aí, o meu produto tá bom ou tá ruim? Esse é um detalhe que eu não falei ainda. O que vocês acham? Falou. Isso, quem fala? Ninguém? Tá aceitável no caso? Tá aceitável. Por que tá aceitável? Que eu posso ter até 10 ao quadrado. Então, se eu estou no 10 ao quadrado, que é 100. 1 vezes 10 ao quadrado ainda é 100. Ainda é 10 ao quadrado, certo? Então, se eu estou nesse valor, ainda é o que a legislação me permite. Eu não posso passar desse valor. Então, bateu o valor, eu ainda estou dentro. Então, nesse caso, o produto pode ser comercializado porque ele está no limite, mas ele está dentro. Se ele está no limite, ele está dentro. O máximo é 10 ao quadrado, deu exatamente 10 ao quadrado. Ok, então, não houve problemas de higienização preocupantes. Ah, porque tem gente que fala assim, nossa, deu E. coli no meu produto, tá podre. Na verdade, até certa quantidade, isso é permitido e não deveria, a legislação preconiza que isso não causa nenhum malefício para o consumidor. Então, a higiene ainda está aceitável dessa empresa, podemos comercializar esse bacon, tá? E tem uma vantagem também, e isso é algo que a legislação pensa, quando ela estabelece esses limites ou todos esses dados que estão aí, é como é que esse produto é consumido. O bacon, ninguém vai pegar o bacon e comer. Todo mundo vai fritar, vai assar, vai cozinhar, vai fazer alguma coisa com ele. E aí, nesses processos que a gente faz, provavelmente a gente mata o micro-organismo. Então, é por isso que certa quantidade é permitida em algumas situações, porque são produtos que não são consumidos diretamente, tá? Alguma dúvida aqui? Não, professora. Não? Então tá bom. Então, esses dois micro-organismos ou grupos, né? Enterobactérias é um grupo, E. coli é um micro-organismo isolado. Esses dois que a gente citou são os micro-organismos indicadores de falta de higiene que aparecem na nossa legislação, tá? A gente sabe que a gente tem um segundo grupo, que são indicadores gerais de contaminação do alimento. E aí, na nossa legislação, os que aparecem são esses dois. Contagem de bactérias aeróbias mesófilas e contagem de bolores e leveduras, que são os nossos fungos, certo? E aí, como eu falei para vocês, dependendo da indústria ou dependendo da situação, a gente pode estabelecer alguns indicadores de contaminação geral que podem ser importantes para a gente. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria só de conserva. As conservas são produtos que têm vácuo. Então, se for crescer algum micro-organismo ali, vai ser um micro-organismo anaeróbico. Então, eu, enquanto dona da indústria, eu posso usar como indicador contagem de bactérias anaeróbias, porque vai ser importante para mim, tá? Da mesma forma, o exemplo que eu falei para vocês do produto que ficava na geladeira, que era importante contar psicotróficos. Se eu tenho, eu faço leite pasteurizado para comercializar. Eu posso fazer contagem de termófilos, que são bactérias que sobrevivem a uma temperatura mais alta para saber se a minha pasteurização está adequada ou não. Então, esses indicadores gerais de contaminação, às vezes a gente pode usar de acordo com as nossas necessidades, tá? Mas na legislação aparecem os dois que estão em vermelho, então são os que a gente vai citar. E aeróbios mesófilos é o que a gente vai analisar no laboratório na semana que vem, ok? Então, vejam. O que são bactérias aeróbias mesófilas?
Para quem não lembra, eu vou refrescar a memória de vocês. Aeróbias são aquelas bactérias que precisam de oxigênio para se desenvolver, e as mesófilas, a temperatura ótima deles é próxima da temperatura ambiente e também a nossa temperatura corporal. O ótimo costuma ser 35, 37. Então, as bactérias que nos causam doenças normalmente são mesófilas, porque a temperatura ótima delas é a temperatura do nosso corpo, tá? Às vezes a gente fala fazer contagem de bactérias aeróbias mesófilas na área de alimentos, a gente chama de contagem de bactérias total. Por que a gente fala isso? Porque a maioria das bactérias que nos preocupam na área alimentar, deteriorantes e patogênicas, são mesófilas e aeróbias. Então, a gente até faz a gente usa às vezes esse termo. Eu vou fazer uma contagem total de bactérias. E aí a gente conta aeróbios mesófilos, tá? Toda vez que a nossa contagem de aeróbios mesófilos estiver acima do permitido pela legislação, estiver elevada, significa que o nosso produto está insalubre. Um produto insalubre não é um produto adequado para o consumo, tá? E o motivo pelo qual ele está insalubre ou é porque ele foi feito com a matéria-prima ruim, ou porque ele foi mal processado, ou porque ele foi mal armazenado pós-processo. Então, eu não consigo saber qual é o problema, mas aconteceu algum problema grande aí. Por quê? Porque aeróbios mesófilos normalmente se permite numa quantidade bem alta, até. Então, se eu estou acima desse bem alto, é porque o meu problema é grande. Se eu tenho muitos mesófilos, eu tenho muita chance de ter algumas bactérias patogênicas relevantes para a área alimentar. Então, eu preciso me preocupar, tá? E aí, por que a gente diz que esse alimento é insalubre? A maioria das bactérias patogênicas e a maioria das bactérias deteriorantes são aeróbios mesófilos. Então, por isso que eu nunca posso ter essa contagem fora do padrão, tá? E aí, vejam, ó, o exemplo que eu trouxe. Para carne bovina, suína e outras carnes, com exceção de carne de aves, que é um item separado. É separada a parte de pescado, é separada a parte de aves. E aí, as outras carnes são juntas na legislação da Anvisa, tá? Então, vejam. Para carnes cruas, maturadas ou não, temperadas ou não, refrigeradas ou congeladas, embaladas a vácuo ou não, miúdos, toucinho e pele, existe a necessidade de se analisar aeróbios mesófilos, certo? Somente para miúdos é permitido até 5 vezes 10 a sexta, é muita coisa. 10 a sexta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão vezes 5, 5 milhões. É bastante coisa, né? Então, para miúdos, até 5 vezes 10 a sexta. Para outras carnes que não miúdos, até 10 a sexta. Então, até 1 milhão, até 5 milhões. Eu fiz a análise, era um D aqui, de aeróbios mesófilos em carne crua bovina refrigerada. Como resultado, encontrei 2 vezes 10 a sexta unidades formadoras de colônia por grama de carne. O que isso significa? Que está fora dos padrões e não pode ser comercializada? Exatamente, porque não é miúdo, é carne normal. Então, se é carne normal, nosso limite é 10 a sexta. O nosso resultado foi o dobro. Então, essa carne não pode ser comercializada. A qualidade dela está inaceitável. Essa carne está insalubre. Por que ela está insalubre? Porque aeróbios mesófilos são indicadores de insalubridade no alimento, certo? Se fosse um miúdo, ainda estava dentro, né? Mas como é carne normal, carne não miúdo, digamos assim, são outras partes, o produto está com a qualidade ruim. É muito comum, quando a gente faz uma análise dessa e dá fora, pensar em alguma coisa para reprocessar, sabe? Então, é carne crua,
refrigerada, tá alto. Vou pegar essa carne e fazer um produto com ela. E aí, fazendo um produto, a gente faz um tratamento térmico, coloca uns condimentos, não sei o que, e aí consegue, às vezes, regularizar. Dificilmente as pessoas descartam, tá? Bom, o segundo grupo de indicadores de contaminação geral que aparece são bolores e leveduras. E aí, uma coisa que a gente falou muito no tópico 4, quando a gente estudou os fatores que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos, eu falava assim: atividade água. Quanto mais água um produto tem, ele está mais propenso ao desenvolvimento microbiano. Quanto menos água, a última coisa que morre são os fungos. Os fungos são mais resistentes. Os fungos são mais resistentes a ambiente seco, os fungos são mais resistentes a um ambiente ácido, os fungos são mais resistentes à falta de nutriente. Então, quando nada cresce num alimento, se crescer alguma coisa, vai crescer fungo, tá? Então, a contagem de bolores e leveduras é um indicador importante de deterioração para aqueles alimentos que são muito ácidos ou que não têm muita água. É o caso de algumas frutas que são bem ácidas, outros vegetais, cereais, que são produtos que não têm quase umidade, não têm quase atividade de água, sucos, às vezes, dependendo da geleia, alguns produtos desidratados que quase não têm água. Então, para vários desses produtos que as condições são mais extremas, porque a bactéria ela gosta de tudo que é bom, né? Ela gosta de bastante água, ela gosta de não tanto açúcar, ela gosta de coisas mais amenas. O fungo não, o fungo já aguenta um monte de coisa. Então, para esses produtos que têm situações mais extremas, normalmente se requer a análise desse grupo de indicador, tá? Que indicam, então, que esse produto vai ser deteriorado com uma velocidade maior do que ele deveria. Então, ele não vai conseguir se manter na vida de prateleira dele. Então, vejam, para um exemplo aqui. Esse aqui é frutas, tá? Frutas secas, desidratadas ou liofilizadas, que são aquelas frutas que não têm quase atividade de água. Então, se for sobreviver alguém, vai ser fungo. Solicita-se análise de bolores e leveduras para esse tipo de produto. Então, eu fiz análise de bolores e leveduras em banana passa, que é uma fruta seca. Como resultado, encontrei 1 vezes 10 ao quadrado unidades formadoras de colônia de bolores e leveduras por grama de banana. O que isso significa? José Carlos, Tá dentro, né? tá dentro, né? Inclusive, tá bem dentro, que pode ter até 10 a quarta, então a qualidade está muito boa. Professora, você não tinha falado? Eu ia falar do com você, porque você estava me falando das bananas. Lembra que você estava falando da banana passa semestre passado? Isso. Então, ó, lembrando das suas bananas passas lá. Porque eu tô aqui no escritório da cooperativa e chegou um pessoal aqui para mim atender uma reunião, aí consegui abrir o microfone para responder a senhora na hora. Não, fica tranquilo. Tá todo mundo ocupado, né? Nem se preocupe. Mas, enfim, é permitido até 10 a quarta. Estamos no 10 ao quadrado. Então, o produto tá tranquilo, pode ser comercializado. E já que é um indicador de deterioração, não tem indícios de deterioração fora do comum para esse produto, certo? A qualidade dele está bem aceitável, ok? Então, na prática, gente, na legislação, em termos de micro-organismo indicador, quando a gente conclui se o produto tá bom ou não tá, a gente ainda pode concluir, se ele não estiver bom, qual o problema. Porque cada indicador nos indica uma coisa especial. Enterobacter indica falta de higiene, E. coli indica muita falta de higiene, Mesófilos indica insalubridade, bolores e leveduras indica se o produto vai ser deteriorado mais rápido ou não. Então, sempre que a gente fizer essa conclusão do tipo, tá dentro ou tá fora e o produto está com esse problema, precisa ser resolvido. Certo? Alguma dúvida sobre micro-organismos indicadores? Não, professor. Não?
Então, tudo bem. A segunda situação que eu comentei com vocês que acontece é, nessa legislação... Olha, Álvaro chegando. Bom dia, Álvaro. Na legislação, além de serem solicitadas análises de micro-organismos indicadores, também, para alguns produtos, são solicitadas análises de micro-organismos patogênicos, que é o caso da salmonela, que está aqui para frutas secas, tá? E aí, esses micro-organismos patogênicos são os micro-organismos causadores das DTHAs. Tudo bem aí? Pode digitar que eu tô olhando, tá? Fica tranquilo. As DTHAs, então, são doenças de transmissão hídrica e alimentar. E aí é importante que vocês saibam que, por definição, nem toda DTHA é microbiana, certo? Se eu comer... eu comprei um sorvete, tomei o sorvete, e aí eu percebi que tinha, sei lá, um prego no sorvete, engoli o prego e fiquei doente. É bem estranho, né? Mas qualquer doença relacionada ao consumo de alimentos ou ao consumo de água, ela é classificada como uma DTHA, tá? Mas se eu fiquei doente por conta de um agrotóxico, de um resíduo de agrotóxico que tinha no alimento, se eu fiquei doente porque tinha, sei lá, uma farpa de madeira ou caco de vidro da lâmpada que quebrou, não sei. Alguns anos atrás, teve um problema numa cervejaria de Minas Gerais, que inclusive algumas pessoas faleceram com o consumo da cerveja, e o problema foi um produto químico que caiu dentro de alguma forma lá, que era letal, né, em altas concentrações. Então, não é nada relacionado a micro-organismo, tá? É importante que vocês saibam, então, vou falar de novo, que nem toda DTHA é de origem microbiana. E aí, a legislação, na parte de critérios microbiológicos, ela trabalha em termos de DTHAs microbianas, tá? E aí, esses micro-organismos, então, são classificados como patogênicos. Lá atrás, a gente falou que o micro-organismo pode desempenhar 3 papéis no alimento. Pode ser deteriorante, pode ser benéfico e pode ser patogênico. Então, os micro-organismos que estão envolvidos em DTHAs são os patogênicos. Como eu estava falando para vocês, a definição dessas doenças é todas as ocorrências clínicas decorrentes da ingestão de alimentos. A contaminação pode ser com micro-organismos, mas pode ser também com outras substâncias químicas, pode ser parasitas, né? Então, às vezes, casos de ascaris lumbricoides, às vezes tênia, outras coisas que não são micro-organismos, mas são parasitas, também podem causar DTHAs, tá? E, no nosso caso, o nosso estudo em microbiologia é as DTHAs de origem microbiana, certo? Antes a gente chamava essas doenças de DTA, doença transmitida por alimentos. E aí tinha várias questões sobre essa nomenclatura, especialmente porque, mas não é o alimento que transmite a doença. O que transmite a doença é o micro-organismo que está presente no alimento. E aí começaram a chamar de DVA, doenças veiculadas por alimento, que o alimento é só o veículo, o micro-organismo que causa a doença. Teve várias discussões sobre isso. Hoje, de 2022 para cá, o Ministério da Saúde está usando essa nomenclatura, doenças de transmissão hídrica e alimentar. Ok? Mas isso é bem recente, então vocês ainda vão achar essas outras siglas por aí. Essas DTHAs microbianas... Só um minutinho, gente, rapidinho. A passagem é 40 mil pontos mais R$700. Certo. A gente vai pagar ou sua irmã? A gente. Tá.
Voltei, desculpe. Como eu falei, tinha várias nomenclaturas mais antigas, mas elas ainda aparecem em vários textos. Então a gente vê muito. Doença microbiana de origem alimentar. Doença microbiana transmitida por alimentos, que as pessoas questionavam muito porque não é um alimento que transmite. Doença microbiana veiculada por alimento. E também um termo muito usual é toxinfecções alimentares. Certo? Então, quando a gente fala que a pessoa está com uma... Porque às vezes a gente fala assim, deve ser infecção alimentar. O termo correto, quando a gente não sabe qual é toxinfecção alimentar, tá? E aí, dependendo do micro-organismo envolvido e das condições gerais do indivíduo que é afetada, às vezes é uma criança, às vezes é um idoso, às vezes é um adulto, às vezes é uma pessoa que está com a imunidade baixa, uma pessoa que está fazendo quimioterapia, que está com a imunidade lá no pé, né? Essa doença pode ser aguda, que é aquela doença que evolui muito rápido, e normalmente essas doenças agudas são autolimitadas, então você tem sintoma tudo de uma vez e no outro dia você está bem. Ou também essas doenças podem ser crônicas e necessitar de tratamento com antibiótico, internação, reposição de líquidos, porque a maioria delas causa diarreia, né, e tudo mais. E aí, nesses casos, elas podem até oferecer um risco maior. Essas doenças, essas DTHs, o mais comum é a gente ingerir o alimento e o desconforto ser local. Então, vai causar diarreia, vai causar uma dor na barriga, vai causar coisas bem relacionadas à parte estomacal. Mas, dependendo do micro-organismo, ele pode afetar outros órgãos. E aí tem micro-organismo que afeta o sistema nervoso, tem micro-organismo que atinge a corrente sanguínea, tem micro-organismo que atinge o fígado. E aí, normalmente, essas doenças são as mais graves, tá? E quando a gente tem 2 ou mais casos de doença associada ao mesmo alimento, então eu, Álvaro, Maria Alice, a gente foi lá no lanche comer um lanche. Às vezes a gente nem comeu o mesmo lanche, mas a gente comeu o lanche no mesmo lugar e nós 3 ficamos doentes. Isso já é... Se só 2 de nós tivessem ficado doentes por conta disso, já seria caracterizado como surto. Tá? Mais de uma pessoa ficou doente já é surto. Também, não só a consumo da mesma coisa ou no mesmo local, mas quando a gente tem surtos em comunidades, tem uma comunidade que vive ali, lá num Axã específico. Tem um Axã que eu sempre passo quando eu vou para Campina, ali, Chão de Pia. Chão da pia de areia, um negócio assim. Se teve várias pessoas daquela comunidade doentes na mesma época, independente de serem alimentos diferentes, isso também caracteriza surto, tá? Então, o surto é quando eu tenho mais de um caso no mesmo local ou relacionados ao mesmo produto. E acontece de nem todos os indivíduos terem os mesmos sintomas. Tem gente que não sente nada, tem gente que vai para o hospital porque fica quase, né, não se aguentando em pé, tem gente que só tem um leve desconforto. Isso depende de muitos fatores, especialmente do estado de saúde do indivíduo e da quantidade ingerida, tá? Mas mesmo que todo mundo coma muito, pode ser que algumas pessoas passem reto por esses sintomas. E aí sempre a gente vê notícias de surto por aí. Essa aqui já é um pouco antiga, de 2012, mas se a gente coloca lá no Google Notícias, surtos de toxinfecções alimentares, sempre vai aparecer. E não é um problema exclusivo de países subdesenvolvidos, tá? É um problema que acontece muito também em países desenvolvidos. Então, essa notícia aqui, por exemplo, hambúrgueres de lanchonete de Porto Alegre estavam contaminados. Pelo menos 231 pessoas ficaram doentes. Isso a gente vê o tempo todo acontecendo. E é algo que a gente precisa tentar combater o máximo que a gente conseguir, certo? Esses são os dados mais recentes que eu consegui do Ministério da Saúde, que fala dos surtos que aconteceram no nosso país até 2021, dos micro-organismos envolvidos.
E aí isso explica muito os micro-organismos que aparecem lá na legislação. Os dados anteriores a esse, o micro-organismo que mais aparecia e bem destacado era a salmonela. E aí, para todos os alimentos quais a gente requer análise de salmonela. E aqui a salmonela ainda aparece em terceiro lugar, vejam só. Então, os alimentos mais envolvidos em surtos no nosso país. Os alimentos não, os micro-organismos, né? Primeiro lugar, a Escherichia coli, que além de ser um indicador, existem várias cepas de Escherichia coli que são patogênicas. Staphylococcus aureus tem aparecido muito e é preocupante, porque o Staphylococcus aureus ele não é do alimento, ele é do manipulador. Então, é o manipulador do alimento que passa o micro-organismo para o produto. Então, é um problema de falta de manipulação inadequada. Depois vem salmonela, que é bastante severa. Doença de Staphylococcus aureus não é tão grave, a não ser que a pessoa esteja debilitada. Doença de Escherichia coli, com raras exceções, dependendo da cepa, também não é tão grave. Salmonelose pode ser uma doença bem grave, tá? Bacillus cereus, que é muito comum em produtos de cereais, né? Alguns vírus aparecem também, norovírus, rotavírus. Alguns outros parasitas, Trypanosoma cruzi, que é de protozoário. Enfim, o Ministério da Saúde, de tempos em tempos, ele nos passa essas informações de perfil epidemiológico. E como ele também, a Anvisa faz parte do Ministério da Saúde, ela se baseia nessas informações com certeza para a atualização dos padrões microbiológicos, tá? E aí, na parte alimentícia, quando eu falei para vocês o termo toxinfecções, porque a gente tem dois tipos, e aqui tá errado de novo, deixa eu arrumar aqui rapidinho, porque eu não quero ficar passando coisa errada. Depois eu vou passar esses slides para vocês, DTHA, muito bem. Arrumei. Em termos de tipos de DTHs microbianas, nós temos dois tipos possíveis, as intoxicações e as infecções. Então, é por isso que, em geral, quando a gente fala de todas, a gente fala de toxinfecção, tá? O que é uma intoxicação? Uma intoxicação é causada pela ingestão de alimentos contendo toxinas microbianas pré-formadas. Então, é o caso do Staphylococcus aureus. A pessoa tem Staphylococcus lá no nariz, tudo bem, né? No organismo dela. Ela tá lá manipulando o alimento, tá preparando o bolo, ela espirra. Staphylococcus aureus vai pro bolo e ele gosta do bolo, porque o bolo é um ambiente que é ótimo para ele, tem um monte de açúcar, tem tudo que ele gosta e ele se desenvolve. Ao se desenvolver, ele produz no bolo substâncias tóxicas. E aí a pessoa, quando consome o bolo, essa substância tóxica, ao chegar no intestino da pessoa, vai causar a doença e vai causar os desconfortos. Então, nesse caso, a gente tem uma intoxicação. O que faz mal para o homem é a toxina do micro-organismo, certo? Numa segunda situação, na situação de infecção, uma infecção é causada pela ingestão de alimentos contendo células do micro-organismo. E aí, esse micro-organismo vão aderir à mucosa intestinal, colonizar o intestino e vão causar doenças. Então, aqui, o Staphylococcus aureus que eu consumo no alimento, ele não vai me fazer nada. O que vai fazer alguma coisa é a toxina dele. Na infecção, que é o caso da salmonela, por exemplo, é a própria salmonela que vai aderir à mucosa do meu intestino, vai me causar os desconfortos, e a salmonela em especial, ela tem a capacidade de atravessar essa parede da mucosa intestinal, chegar na corrente sanguínea e causar a infecção generalizada, por isso que é uma bactéria tão grave, tá? Então, a diferença entre uma intoxicação e uma infecção é o que causa a doença. Na intoxicação, o que causa a doença é a toxina que o micro-organismo produz. Na infecção, o que causa a doença é o micro-organismo. Certo?
Dependendo da literatura que a gente usa, existe uma terceira definição, que é a definição de toxinfecção, que é meio que uma mistura das duas coisas. Por quê? Tem micro-organismo que é muito esperto e ele não produz a toxina no alimento. Ele deixa para produzir a toxina quando ele chega no nosso intestino. Por que ele faz isso? Porque a toxina dele vai ser sensível, por exemplo, ao pH do nosso estômago. E aí, então, ele deixa para produzir a toxina no local já final. E alguns autores chamam isso de toxinfecção. Porque você consome o alimento com o micro-organismo, o micro-organismo vai chegar lá no seu intestino e lá ele vai produzir essa toxina, tá? Alguns autores chamam isso de toxinfecção, já que está misturando as duas coisas. Outros autores chamam só de intoxicação, porque o que faz mal de fato é a toxina, ok? Então, dependendo do livro que vocês olharem, a gente pode ter uma terceira classe de doença, que são as toxinfecções. Mas, de forma geral, quando a gente fala de todas, a gente chama elas de toxinfecções também. Tudo bem? Sim. Sim, falei demais, né? Mas, vamos lá, bastante informação. E aí, deixa eu ver aqui. Alguns exemplos de micro-organismos patogênicos. Deixa eu ver onde eu tô. Eu acho que eu vou passar só um ou dois e a gente já termina por hoje. A gente continua daqui 3 semanas, no último dia de aula, tá? Que esse conteúdo é um conteúdo meio pesado mesmo. Então, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Também vocês estão muito quietinhos, né? Mas vejam, vamos falar de 1 ou 2 micro-organismos então. O primeiro é o Staphylococcus aureus, que é esse que eu estava falando para vocês, que é uma bactéria que normalmente habita a nossa nasofaringe. Então, ela fica no nosso... entre a parte do nariz e a garganta. É a região mais comum desse micro-organismo, tá? E esse é o habitat natural dele, não é porque a pessoa tem que a pessoa tem problema. Metade da população mundial tem esse micro-organismo nessa região, certo? Essa bactéria também, se ela faz parte da sua nasofaringe, se você está com algumas feridas nas mãos, ela tem o péssimo hábito também de se transferir para essas feridas. Então, é por isso que toda vez que a gente tem eu tenho um restaurante, e eu tenho pessoas no meu restaurante que manipulam a comida, mas essas pessoas estão com alguns machucados, um cortinho na mão, ou a gente faz com que a pessoa use luvas nessa região, cubra essa região, ou a pessoa tira férias. Porque é muito comum esse micro-organismo se instalar nessas feridas. Então, daqui para baixo, se a pessoa está com ferida, a gente tem que ter um cuidado especial na manipulação, tá? O Staphylococcus aureus é um dos micro-organismos que vocês avaliaram lá na coloração de gram. Eram bolinhas azuis, então são cocos, gram positivos, certo? E esse Staphylococcus aureus é uma bactéria causadora de intoxicação. Aureus vem de ouro mesmo, porque a cor original dessas bactérias costuma ser um dourado, ok? Esse micro-organismo ele tem algumas características, vejam. A primeira é que ele produz enterotoxinas, que são essas toxinas intestinais, nessa faixa de temperatura, 10, 46 graus. Então, se eu estou manipulando lá o bolo e guardo o bolo na geladeira, de temperatura de geladeira possivelmente é perto de 8, dificilmente ele vai conseguir produzir toxina. Por isso que a gente recomenda muito que as pessoas sempre armazenem os alimentos na geladeira para prevenir problemas com estafilococcus. Porque esse estafilococcus ele tem o hábito de sobreviver bem em alimentos recheados. Então, produtos cremosos, produtos torta com recheio, bolo com recheio, a gente tenta não deixar em cima da mesa, a gente tenta guardar sempre na geladeira, tá? Então, características dele. Para ele produzir a toxina, tem que estar nessa faixa de temperatura. Então, se eu pegar o produto também e botar no micro-ondas antes de consumir, também resolve, porque vai aquecer bastante.
É um micro-organismo que tolera bastante sal e nitratos, então ele aparece muito em produtos recheados com recheio cárneo, patê de atum, patê de frango, ou às vezes um presunto, alguma coisa. E a atividade de água dele é a menor de todas as bactérias. Então, por isso que ele sobrevive bem nesses produtos cremosos. Porque um produto cremoso, que ele é meio grossinho, normalmente a atividade de água dele já é um pouco mais baixa, mas ainda é suficiente para Staphylococcus aureus, tá? E aí os agentes comuns de Staphylococcus aureus, que são os agentes comuns são os alimentos que normalmente estão envolvidos nos surtos desse micro-organismo. Leite, cremes, tortas recheadas com creme, salada de batata, atum, frango, presunto cozido e carnes cozidas. Então, em geral, é para esse tipo de alimentos que a legislação requer análise de Staphylococcus aureus, ok? Não é uma doença grave que ela é causada, mas essa foto aqui retrata um sintoma muito comum que é cãibra abdominal. Então, é uma doença bem dolorida, tá? São várias toxinas que esse micro-organismo produz, cada uma tem uma letrinha aí. O período de incubação é de meia hora a 8 horas, então a partir do momento que você consome o alimento com a toxina, demora esse tempo para você ter algum sintoma. Então, você não vai demorar 2, 3 dias para ter o primeiro sintoma, tá? O máximo é umas 8 horas após o consumo. E os sintomas são náusea, vômito, diarreia, cãibras abdominais, geralmente bem dolorosas, e sudorese, a pessoa fica suando igual a bica. Não é uma doença fatal, a menos que o indivíduo esteja debilitado. Então, não é uma doença que preocupa, a não ser que sejam crianças muito pequenas, idosos muito idosos, pessoas com a imunidade muito baixa, aí pode ser uma doença preocupante, tá? Esse micro-organismo, como eu já falei, ele habita a nossa cavidade nasal. Então, normalmente, se ele chega no alimento, a culpa é nossa mesmo. Não tenho o que dizer, a culpa é nossa. E para resolver problemas com o estafilococcus nos alimentos, o que a gente precisa fazer? Uma manipulação higiênica e adequada. Eu não posso ficar espirrando, tossindo, conversando, mascando chiclete enquanto eu estou manipulando o alimento, porque esse micro-organismo chega pelas gotículas, né? Então, usar máscara, dependendo da situação. A pessoa que está gripada não é para ir fazer, não é para ir trabalhar. Outra forma é aquecer o produto depois de ser preparado, porque a gente sabe que as toxinas são produzidas até 46 graus. Se eu aquecer esse produto, eu mato o micro-organismo e elimino a chance de produção de toxina. E também manter esse alimento sempre refrigerado. Antigamente, a gente fazia aniversário ou fazia casamento e ficava uma mesa bem bonita lá de doce com o bolo no meio. E o bolo ficava lá. E o bolo sempre era o vilão, né? Hoje em dia, o que o pessoal das decorações fazem? Eles deixam um bolo decorativo na mesa e o bolo que é servido fica na geladeira e ele só sai da geladeira na hora de servir. Justamente porque às vezes o bolo ficava pronto cedo e a pessoa deixava na mesa e ficava horas, horas e horas, e era o tempo suficiente para o Staphylococcus produzir toxina a rodo aí, ok? Tudo bem? Sim, professora. Então tá. Volta e meia a gente vê notícias de problemas com Staphylococcus. É uma notícia antiga, mas é uma notícia, ela ainda vale, né? E tem uma coisa interessante que é as notícias que a gente tem a nível de Brasil, por várias questões, nem sempre a notícia traz o micro-organismo envolvido. Traz-se mais o alimento envolvido, a quantidade de pessoas que ficaram doentes, e fala assim, provavelmente estava contaminado. Mas ninguém fala com o quê, talvez porque eles não cheguem a esse nível de análise. Doenças internacionais em países mais desenvolvidos, normalmente eles chegam exatamente no bichinho. E aí a gente sabe exatamente o micro-organismo que causou o problema. Então vejam essa aqui, ó.
Sanduíches causam intoxicação alimentar em 47 policiais na Grã-Bretanha. Uma britânica de 70 anos foi condenada por fornecer sanduíches estragados, causando 47 casos graves. E aí aqui, ó. A prefeitura diz que os sanduíches de frango e atum vendidos pela lanchonete não eram apropriados devido à presença de Staphylococcus aureus. É importante que vocês saibam também que, dependendo do alimento, é permitida uma certa quantidade de Staphylococcus aureus, tá? Porque, assim, não é meia toxina que vai deixar a pessoa doente. Precisa ter uma contagem alta de micro-organismo para produzir uma quantidade relevante de toxina para causar doença. Então, dependendo do produto, uma certa quantidade de micro-organismo é permitida, tá bom? Não é assim, não pode ter de jeito nenhum. Até pode ter uma determinada quantidade. E aí, vejam, para alguns produtos aparece o Staphylococcus, só que na legislação não se especifica Staphylococcus aureus. Eu vou falar disso, falta mais 2 slides e aí eu já vou terminar, porque isso aqui é um assunto bem elaborado. Mas para muitos micro-organismos, a gente não precisa analisar exatamente ele. Porque para eu quantificar exatamente o micro-organismo, eu preciso, além de fazer a contagem em placas, fazer vários métodos confirmativos para eu saber que é exatamente o aureus e não outro Staphylococcus, por exemplo. E às vezes isso não só é inviável, quanto na prática não tem tanta relevância. Por quê? Vejam, aqui eles pedem análise de Staphylococcus coagulase positiva. O que é isso? São todas as cepas ou todos os tipos de Staphylococcus, todas as espécies, que têm essa enzima coagulase. E essa enzima coagula plasma sanguíneo. Professora, não é melhor só analisar o aureus? Pois o aureus é o principal micro-organismo do grupo dos Staphylococcus coagulase positivos e todos os outros que têm a capacidade de produzir essa enzima também são patogênicos. Então, fazer a análise desse grupo todo dá um resultado muito bom de aureus e, mesmo que os que estão presentes não sejam aureus, eles também preocupam. Então, tá tudo ótimo fazer análise de Staphylococcus coagulase positivo. É uma medida indireta de dosar Staphylococcus aureus. Tá? E é o que a nossa legislação solicita, certo? Dependendo do produto, a legislação pede para dosar a toxina produzida por Staphylococcus. Aí não é análise microbiológica, aí é análise cromatográfica. Já é coisa bem mais específica, tá? No laboratório de micro, a gente consegue dosar só o grupo de micro-organismo. Como é que essa análise é feita? A gente faz a contagem em placas, o normal. Então, pega o alimento, dilui várias vezes, passa para as placas, deixa a placa na estufa. E aí, quando o micro-organismo cresce, a gente olha para essas placas. E aí, vejam que o micro-organismo ele tem uma colônia de característica muito específica, que é uma colônia preta. Vejam só. Eu tenho uma colônia preta, eu tenho em volta do preto um halo amarelado e em volta do amarelado eu ainda tenho um halo transparente. Então, tudo isso é específico de Staphylococcus coagulase positivo. Os estafilococcos, eles formam esses halos porque eles têm algumas enzimas. Além da coagulase, eles têm a lipase, que degrada lipídios, e eles têm a lecitinase, que degrada lecitina. Nesse meio de cultura aqui vai gema de ovo. Gema de ovo tem bastante gordura e tem lecitina de ovo. Então, esse meio de cultura ele é específico para a gente visualizar e diferenciar estafilococos, certo? Então, eu faço lá todo o método para contagem em placas, e aí eu conto as minhas colônias características. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conto quantas deu. E de todas essas, eu vou escolher 5
para fazer o teste da coagulase. Então, eu pego com a alcinha essas colônias, aquela alça que tem aquela parte, aquele anelzinho, certo? Eu pego a colônia inteira, coloco no meio de cultura e transfiro uma amostra